estamos de volta! Mais um dia aqui com vocês! Olha, hoje as pautas estão super interessantes e a gente vai falar sobre um assunto aqui pela primeira vez, falando sobre a questão da educação escolar para crianças estrangeiras. Eu não tinha parado para pensar nesse assunto, mas é muito importante a gente saber, né? Porque cada vez mais o nosso país tem aberto as portas para receber, né, pessoas da América Latina, enfim, de outros países também. Mas e aí, como será que a educação funciona nesse sentido? Hoje a gente está recebendo a diretora escolar, Gislaine Pires. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é um tema curioso que é pouco falado, né, Gislaine? Como é que para você foi quando você começou, né, a direção da escola e chegou muitos alunos? A gente estava falando que aqui na Zona Norte tem muito estrangeiro. Conta um pouquinho da tua experiência como diretora. Eu comecei a ser diretora em 2008. Então, em 2008 eu comecei numa escola que era lá em Heliópolis, em Heliópolis. E lá eu não tive essa experiência de receber alunos migrantes. Daí, em 2011, eu vim aqui para a Zona Norte. Daí, na Zona Norte, eu me deparei com esse novo cenário. Foi um cenário novo, com muitos desafios, porque eu não tinha vivido isso nem na minha época de escola, nem na graduação, nem nas pós-graduações. Então, quando eu cheguei para atuar na gestão do SEI Jardim Guançã e me deparei com tantas crianças, e a maioria de origem boliviana, muitos nascidos, né, aqui em São Paulo mesmo, mas que as suas famílias são bolivianas, acabaram de chegar, e outros que também nasceram lá. Então, foi bem desafiador, para a gente não conhece, e uma das maiores barreiras é a questão do idioma, de você conseguir se comunicar com essa família, de conseguir se comunicar com essas crianças, porque embora, principalmente agora na pandemia, que a gente falou muito, né, que a gente conversa pelos olhos, que as pessoas nos entendem pelo olhar, pelo sorriso, o idioma acaba sendo uma barreira para isso. Então, primeiro passo foi um desafio para entender. Criança é criança de qualquer situação, não importa, né, se é estrangeira, se tem alguma deficiência ou não, é criança e a gente sabe tratar, sou especialista em criança. Porém, quando a gente se depara com a barreira do idioma, e a primeira barreira, acho que talvez antes do idioma, talvez seja o preconceito, porque a gente não está acostumado com a questão da diversidade. Talvez hoje a gente está conseguindo trabalhar mais sobre isso, sobre a diversidade, que é uma pauta muito importante para a gente conversar sobre. Mas na minha época de graduação, na época que eu fui aluna, né, quando eu fui estudante, a gente não tinha isso. Então, quando você cresce com alguns vícios, com alguns pensamentos, então a primeira barreira é essa, superar, a do preconceito, e depois a do idioma. Como é que funciona quando chega uma criança para você, a questão da adaptação? Tem um processinho que você faz com elas? Como é que é? Então, assim, de forma geral, na escola, a gente faz o processo de adaptação para a criança ser adaptada e, principalmente, a gente conseguir conversar com essa família e ela entender um pouco da rotina da escola. Então, independente se é migrante ou não, a gente faz a adaptação das crianças lá na nossa unidade. Então, falando para os dois, né, públicos, para o migrante e para o que não é. Então, para quem é migrante, na matrícula, a gente já dá uma matrícula no idioma espanhol, que é o que a gente mais tem. Em inglês, a gente tive só um caso, então a gente não tem essa matrícula nesse idioma, mas quando principalmente os bolivianos ou outra etnia que utiliza o idioma espanhol, a gente já tem essa matrícula e alguns informativos no idioma deles para facilitar, porque o primeiro adaptação, o primeiro acolhimento é no ato da matrícula. Então, é o primeiro contato, é o cartão de visita, onde ele vai começar a criar os seus primeiros impressões da escola, se sentir à vontade ou não, para assim começar esse processo de adaptação e de acolhimento. Então, a gente sempre convida as famílias a passarem um período com as crianças. Não é obrigatório, a família tem o direito de escolher se ela quer ou não, mas a gente sempre convida e insiste. Então, até é legal falar sobre esse processo de adaptação, que muitas pessoas não entendem. Falam, mas já frequentou outro espaço escolar, já conhece, não vai chorar. A adaptação não é para evitar o choro. A adaptação é para favorecer o acolhimento e para evitar possíveis traumas. Tá. Então, um exemplo que eu costumo dar para todos, e é um exemplo bem simples, bem básico, mas que faz muita diferença. De repente, você é minha amiga, eu te convido para ir para uma festa. Eu falo, a gente se encontra lá. Daí eu me atraso por algum motivo, peguei um trânsito, não sei. Você chegou nessa festa dos meus amigos, né? Era a minha festa. Daí você chega lá, não conhece ninguém, mas você é uma pessoa que já foi em festas, já deu festas, né?
como que você se sente nesse espaço, que você não conhece ninguém, mas conhece o que é festa, qual é o seu sentimento? Vergonha, né? Você fica tímido ali, você não quer falar com ninguém, você quer se esconder. A gente fica constrangido, a gente fica retraído, né? Adultos. Imagina a criança que está aprendendo e fazendo a leitura de mundo agora. Então, a adaptação não é para evitar o choro, é para favorecer o acolhimento com alguém de confiança. É diferente se você chega nessa festa comigo, né? Eu te apresento para as pessoas, te situo no lugar, então seu sentimento vai ser outro. Então, provavelmente, não vou te criar um trauma, vou te ajudar a ficar bem nesse espaço. Então, na adaptação, a gente faz isso, tem essa premissa e convida as famílias. E na questão dos migrantes, a gente valoriza muito o que eles trazem de bagagem. Então, a gente já teve experiência que a mãe leu espanhol para todas as crianças, né? Então, ela fala em espanhol, pegou um livro, ela fez a leitura dela, porque esse livro em específico não era espanhol, mas ela fez a leitura das imagens em espanhol. E é uma forma da criança sentir, nossa, esse idioma eu escuto na minha casa, estou escutando aqui. Então, isso vai fazendo com que a criança se sinta mais confortável também nesse novo espaço que ela vai frequentar. A gente também valoriza as brincadeiras, então já tive pais que foram lá e brincaram com as crianças, porque a brincadeira é uma linguagem universal. A gente pode não conversar, mas se a gente começar a correr e você vir correndo atrás de mim, tá todo mundo correndo e brincando, e a gente está tendo essa interação. Então, a adaptação é para tudo isso, não é só para ficar lá, é para estar lá, vivenciar aquele espaço, vivenciar aquele dia. Então, as famílias são convidadas a isso. Recentemente, a gente teve famílias que falavam espanhol, falava o dialeto deles Aymara, que é da Bolívia. Então, as professoras perguntaram para esses pais como é que falava algumas palavras essenciais do nosso dia a dia. Então, o bom dia, o tchau, o café da manhã. Para o quê? Para, inclusive, a gente aprender a falar e convidar as crianças para que ela se sinta mais pertencente. Porque a gente tinha muito acho que muitos de nós adultos, né, que a gente pensa, aquele pensamento que é lá da França, né? Vocês que são de fora que tem que falar o nosso idioma. É o meu ambiente aqui, né? É muito comum em outros países, mas não é essa a realidade, né? A gente tem que tentar conversar e abrir esse caminho para essa conversa, para esse idioma. Então, eles escreveram as palavras em todos os idiomas, o que favoreceu também a adaptação dessa criança. E ainda nesse assunto, tem um ponto que é bem importante, que faz parte de uma pauta que eu tenho lutado muito, que eu já tive crianças também, migrantes, que não adiantou o nosso olhar, não adiantou convidar para o colo, não adiantou perguntar para os pais qual palavra que ele gostava de ser chamado carinhosamente, não adiantou o pai estar lá com a gente. O que nos ajudou foi ter animais na nossa escola. Sério? Olha que interessante. Por quê? Como é que foi? Achei bacana isso. Uma criança, Santiago, veio direto da Bolívia, fazia pouco tempo que estava em São Paulo. A família não entendia também nada que a gente falava, então a comunicação estava muito difícil. E o Santiago estava triste, né? O Santiago chorava e chorava muito. Você convidava o Santiago para um colo, para vir perto. Santiago não aceitava, né? Ele escolheu não nos aceitar. Porque ele não queria, não era aquele espaço que ele queria frequentar. Ele não ele não estava entendendo, porque ele saiu de um lugar, né? Uma outra cultura, um outro cheiro, uma outra aparência, viajou de longe e de repente estava naquele espaço, naquela escola. Por mais que a gente prepare um espaço, por mais que a gente tente agradar a família, trazer a família para perto, Santiago deixou claro que ele não queria. A gente só conseguiu alcançar o Santiago quando a gente foi alimentar as galinhas e convidou ele. Ele estava chorando. E ainda quem teve esse insight? Aconteceu comigo porque foi na você? Entrada. Era na entrada, a professora estava acolhendo as outras crianças e o Santiago chorando muito. Eu peguei os alimentos para a galinha e eu chamei ele não veio, mas quando eu comecei a alimentar a galinha e as galinhas, os pintinhos começaram a se aproximar de mim, Santiago também se aproximou. Então, o Santiago se aproximou, Santiago pegou eu tinha triturado um pouco de bolacha também, daí ele conseguiu pegar na minha mão, ele tacou. Então, foi o nosso primeiro canal de comunicação. Mas quem fez o meio de campo, o intermédio, foram as galinhas, né? Não foi pedagoga, não foi psicopedagoga, não foi nenhuma mestre em educação que conseguiu fazer esse meio de campo com Santiago. E sim, um animal. Então, foi bem interessante. Esse olhar é muito importante de quem está à frente, né?
porque você foi sensível ali naquele momento de entender o que estava acontecendo. Porque senão, se fosse outra, né, talvez outra pessoa falar, ai, leva para casa, tenta vir amanhã, né? Porque a gente sabe que alguns tratamentos realmente são feitos assim. Hoje, dentro das escolas estaduais de São Paulo, tem algum programa especial ou não? É a professora e a direção mesmo que tem que fazer ali o acolhimento por elas? Como é que Então, na Prefeitura de São Paulo, é a gente, por a gente mesmo, mas existe, né, no currículo de São Paulo, eles produziram e lançaram agora em 2023 um currículo que chama Povos Migrantes, que ajuda, nos dá caminhos, né, para saber o que fazer. Esse é um dos programas, que é das escolas da Prefeitura, escolas municipais. Sei também que existem projetos que é para ensinar português para migrantes. Também são projetos, acho que tem aqui no centro, né, um lugar que é específico para isso, de acolhimento também para essas famílias, que é um projeto governamental, que é para ir lá quando não consegue tirar documento. Então tem esse viés. Para a gente da educação, principalmente para a educação infantil, o trabalho é acolher, envolver e ter essa sensibilidade. Eu acho que faz parte dos profissionais de educação, principalmente a profissional de educação infantil, ter e ser sensível. Ter o respeito como base do seu trabalho. Como é que é a alfabetização dessas crianças? Deve ser bem difícil, porque se ela já vem alfabetizada com outro idioma, é mais fácil ou mais difícil ainda alfabetizar em português? Olha, eu atuo em educação infantil. No processo de educação infantil, a gente não tem Ainda não tem a parte de alfabetização. Não. É só para os menores. A BNCC não diz que não é o momento para isso, né? Então, a gente não pode fazer. Então, a gente coloca a criança, insere ela nesse mundo letrado. Brincadeiras, conversa, leituras de livros. Então, ela vai se envolvendo e vai aprendendo o idioma daqui, através de todas essas propostas que acontecem no dia a dia. Mas a gente não faz só isso, né? A gente, respeitando essa criança que está escutando um idioma por 10 horas, que não é o idioma que geralmente ela tem escutado na sua casa, a gente sabe que isso também cansa. Então, a gente procura também trazer brincadeiras a gente dá mais foco para o espanhol, que é o que a gente mais tem no momento. Sim, né? sim. Então, o nosso olhar tá voltado mais para isso. Então, a gente põe músicas em espanhol para eles escutarem. Já foi o caso de colocar pequenos vídeos curtos para a criança se adaptar e se sentir melhor no idioma dela, e todos assistem, que é muito bom. É bom, né? Porque aí quem tá também, né? Os brasileiros também acabam aprendendo outro idioma. Então é uma troca ali, né? Vocês fazem. Isso é legal. Eu acho que mais que aprender até o outro idioma, é despertar o interesse nessas crianças, porque eu atendo crianças de 0 a 5 anos. Então, despertar o interesse em aprender uma nova língua, saber que uma nova língua existe, que pessoas se comunicam em outros idiomas. Então, a gente despertar isso é muito interessante. Sim. Né, nessas crianças. E como é que, por exemplo, essas crianças chegam e aí elas se deparam com outras crianças ali. Como é que é o encontro das crianças ali, essa adaptação entre os novos amiguinhos? Porque, ok, a gente como adulto consegue enxergar de uma forma mais macro ali, né? Tem um planejamento, eu vou ensinar assim, assado. Mas e aí? O amiguinho como é que eles interagem entre si? Até próprio mesmo os brasileiros, né? As crianças brasileiras. Tem algum preconceito em relação às crianças? Como é que vocês gerem essa questão? Então, lá no nosso projeto, o que já é no nosso projeto político-pedagógico é o quê? Quando a gente faz uma matrícula de uma nova criança, né? De um novo estudante para lá, a gente sempre avisa o professor no dia anterior e a família só começa posteriormente. Por que isso? Porque a professora vai ter a oportunidade de pegar essa matrícula, ver do que se trata, quem é essa criança, a família preenche um documento que é conhecendo a criança, se é migrante, se é estrangeira, está no idioma dela para ela responder. E ela responde também no idioma que ela consegue escrever. Se ela consegue escrever em português, ela escreve. Se ela escreve em espanhol, ela escreve, que a gente consegue ler. E a professora conversa, né? Os professores conversam com as crianças, que vai chegar uma criança nova, que vai estar lá com eles, fala o nome. E então, eles já sabem que vão receber um colega novo. Tanto quando a criança entra na sala, eles já sabem o nome, já sabem quem que é. Eles estavam esperando por essa criança. E principalmente com os maiores, né, não com os bebezinhos, mas nas crianças de mini grupo 1, que são as crianças de 3 anos, já tem uma das funções apresentar a escola para essa criança.
Então eles fazem um tour pela escola e vão mostrando onde que é a secretaria, onde que é a sala da enfermagem, né? Onde se machuca, onde que você Na verdade, vai. eles acham barato, né? Eles acham, Criança é maravilhoso. Imagina, eles nem pensam que é porque é diferente, eles curtem ali, né? Mas eles percebem as Esse diferenças, movimento. percebem, eles pontuam. Daí o papel do adulto é essencial nisso, né? Porque a gente tem que perceber se essa criança já está vindo com traços de preconceitos. Eles podem não entender exatamente o que eles estão fazendo, outros já entendem, mas nosso papel é colocar, eu falo com a equipe, né? A gente tem que colocar um carro amarelo. O que é esse carro amarelo? Quando a gente está andando na rua, a gente nunca vê um carro amarelo, né? Mas a gente fala assim, eu quero... Vamos ver se eu vejo um carro amarelo. Nosso foco fica naquilo e a gente encontra vários carros amarelos, passa o nosso caminho. Então a gente tem que colocar um carro amarelo nessas situações. Não é pensar que as crianças não vão reproduzir comportamentos do adulto, porque elas reproduzem, Isso é né? verdade. Então a gente tem que estar com o carro amarelo nessa situação, pra, de repente aparece algum sinal, já tem uma interferência do adulto que pode aparecer. Teve uma ocasião que uma criança chamou a outra de Seu Bolívar. Então, uma criança de 4 anos já conseguiu, escutou isso pela redondeza, né? E falou. Reproduziu. Falou que ela é esponjinha, né? Então, nosso papel é dizer que esse não é o termo correto. Tá. Que as crianças têm nome, todas elas, independente de onde vem. Né? Então, o professor ele é muito importante para mediar todas essas situações. Então, tem que estar atento. Para trabalhar o bullying, né? Ó, você pode mandar a sua mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp. Vamos abrir aqui o Zap, ó, 011 965861493. Manda aqui a sua mensagem pra gente interagir junto com você nesse nosso bate-papo, tá bom? Super especial. Agora, as políticas públicas e a questão governamental, enfim, você acha que hoje tem um olhar um pouco mais assim, como eu posso dizer, amoroso para essas pessoas que estão chegando? Porque assim, é complicado. A gente às vezes, né, vê que o governo não dá conta nem de quem já está aqui, né? E aí essas pessoas chegam até nós, muitas vezes, sem uniforme, sem condições de comer, tem toda essa questão. Então, além da educação, tem algum outro programa dentro dessas políticas públicas que olham para esses imigrantes dentro do colégio, da escola? Eu vejo um avanço muito grande. Então, de 2008 eu pouco vi, né? Poderia existir, mas talvez não era tão forte, tão fortalecido, que tenha chegado ao conhecimento do diretor da unidade, né? A partir de 2013 a gente já começa a ver uma movimentação grande e hoje eu vejo que há uma sensibilidade e tem se dado uma importância muito grande para isso. Então, como eu falei, né, tem o currículo que eles lançaram, né, dos migrantes, então isso já é um bom caminho. A própria prefeitura lançou alguns cartazes já com nome em vários idiomas para ajudar as escolas. Então, as escolas que têm interesse, é só pegar aquilo no portal da prefeitura de São Paulo e colocar na sua unidade com vários idiomas que vai ajudar as famílias. Tem uma lei que foi lançada, uma lei municipal, que antes, quando a criança não tinha documento do Brasil, ela não era inscrita, não era matriculada. E houve até uma época, não me recordo bem um ano, mas eu acho que 2013, por aí, saiu uma nova legislação e até as crianças que estavam estudando ensino fundamental, médio, por não ter a documentação do Brasil, precisaram sair. Mas hoje isso já mudou, então já é uma política governamental que a gente vê que é olhando para essa população que tem chegado aqui no Brasil e que muitas vezes realmente não vai conseguir rápido esse documento. E eles também fizeram um centro de referência e assistência ao imigrante, que acho que ou é no centro ou na Barra Funda, é aqui, né, perto da gente, que é para atender essas famílias e dar as orientações, então, de assistência social mesmo. Sim. De alimentação, até sobre abusos, a quem eles devem se recorrer. Então, tem uma assistência agora para o povo imigrante, que a gente tem percebido esse movimento. Legal. Chegou uma pergunta, vamos ver aqui? Pode colocar na telinha para a gente responder. Vamos lá, hoje vamos de Rosane. Rosane, um beijo aqui de São Paulo. Boa tarde, me chamo Rosane, mãe de aluno do SEI, de Jardim Guançá. A Gi é uma ótima diretora, sempre correndo para a melhoria do SEI. Para mim, a melhor creche da região. Minha filha, que hoje tem 9 anos, ficou lá. Hoje tem um filho e uma neta. Meus filhos sempre foram bem acolhidos. Um beijo, Rosane, obrigada pela sua mensagem.
Tava conversando aqui com a Gi, você tem 15 anos de direção, é isso? 15 anos. Você começou com 10, né? Ser diretora da Por escola. aí. Porque, como assim? Me conta um pouquinho essa sua trajetória para escolher essa profissão, que hoje é tão difícil. Ninguém quer ser professor mais. ninguém E quer, a tendência é cair muito mais, né? Então, a minha experiência, né, o meu histórico, sempre trabalhei na área administrativa. E eu digo que foi a profissão que me escolheu. Eu sou cristã, então falo que Deus que foi direcionando o caminho que eu deveria seguir. Então, eu trabalhava sempre tive um perfil de liderança muito forte, desde novinha, trabalho desde os 12 anos. Daí, quando eu terminei a graduação, terminei por um programa de Bolsa Família, que é aquele programa que a gente trabalha aos domingos. Então, eu já tinha uma experiência em escola, mas trabalhava numa empresa de relógios. Daí eu fui convidada por uma amiga que fez a faculdade comigo, e nessa época eu fazia pós-graduação, a fazer uma entrevista para professora em Heliópolis, porque estava abrindo várias unidades e estava precisando desses profissionais. Então eu vi como uma oportunidade. Eu sairia de onde eu estava, da área administrativa, para ir lá exercer aquilo que eu tinha acabado de estudar e estava super afim. Na entrevista, o presidente da mantenedora, que uma ONG conveniada com a prefeitura, ele fez a entrevista comigo, viu todo o meu histórico, daí ele me convidou já para ser diretora. Então é algo que não acontece, né, com frequência. Eu tinha 21 anos de idade, mas eu já geria era parte que era os motoboys de uma empresa de relógio de assistência. Então eu tinha muita experiência com dinheiro, com compras, com gestão, com organização, e ele estava precisando de alguém com formação. E ele falou que me ensinaria, né, todo o processo, toda a rotina. E assim, em 2008, eu me tornei diretora na UNAS, que é uma ONG conveniada com a Prefeitura de São Paulo. E lá eu fiquei por 3 anos. Daí, como era um complexo, é um centro de educação infantil, mas era chamado como os Céus do Kassab, não o da Marta, então, que foi feito lá em Heliópolis. E uma das unidades, tinham 3 creches nesse espaço. Uma dessas unidades era de uma outra mantenedora. 2 era da onde eu estava e uma de uma outra. E como a gente fazia muitas reuniões, muita conversa naquele polo, né, para contar do trabalho, para pensar em interferências, a diretora dessa unidade 3 viu meu perfil e me indicou para onde eu estou hoje. Nossa, que bacana, né? E eu também ainda era nova. Daí eu fui para essa entrevista como diretora mesmo, daí passei e lá estou até hoje, desde 2011. Legal. Gi, olha, eu quero te agradecer, eu quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. Tinha mais mensagens, mas não vai dar tempo da gente ler. Mas muito obrigada. Passa pra gente seus contatos, por favor. Pode falar aqui, ó. Então, Instagram, né, do SEIC, para conhecer mais o nosso trabalho, conhecer a nossa petição, que é do apoio aos animais, que é um trabalho que a gente tem lutado. E a gente quer que eles permaneçam lá, porque existe uma legislação que fala um pouco dos animais em espaço público. Então, o arroba do Instagram do SEI é SEI Jardim Guançã, @SEI Jardim Guançã. O meu pessoal é Gislaine Pires, Gislaine_Pires. Muito bom. Ó, você falou do CRAI, tem um endereço, por favor, coloca na tela aqui pra gente. Do CRAI, tá? né? Que é o Centro de Apoio de Referência e Assistência ao Imigrante, né? Rua Major Diogo 834, na Bela Vista, São Paulo. Tem um elogio pra você, pra gente terminar aqui. Põe na tela, vai, esse eu não vou deixar. A Jaqueline Espadoto, de São Paulo. Boa tarde, eu quero expressar meus sinceros elogios ao trabalho excepcional que o SEI Jardim Guançã vem realizando. A dedicação e o comprometimento de toda a equipe em proporcionar um ambiente educativo de alta qualidade são evidentes em cada aspecto da instituição. A dedicação e o comprometimento de toda a equipe em proporcionar um ambiente educativo de alta qualidade são evidentes em cada aspecto da instituição. Parabenizo a todos os envolvidos pelo excelente trabalho e pela contínua busca pela excelência. É um privilégio ver uma escola que verdadeiramente faz a diferença na vida dos bebês, crianças e comunidade. Uau! Uau! Ganhou o dia, Ganhei, né, Gi? saí daqui muito Parabéns feliz. pelo trabalho, tá bom? Obrigada. Pode ficar aqui, pode ficar só mais um pouquinho. A gente vai dar um tchau aqui. Mas antes, deixa eu falar. Paga roupa? Pode pagar agora? Vamos pagar agora. Vai dar pra pagar? Mostra aqui então, ó. Esse meu look bonitão hoje. Tô chique, hein?
Tô com cara de quê? Advogada que vai lá no tribunal e ganha todas as causas hoje. Um beijo, pessoal da Rush, mais uma vez aqui comigo. Obrigada, viu? Vocês são excelentes, estão sempre juntinho. E também agradecer o pessoal da Modas Nita Calçados, com esse sapato que fez toda a diferença pro look hoje, ó. Um beijo, Valê, saudades, viu? E é isso, e vamos de frase pra gente terminar o dia hoje? Vamos. Olha lá, ó que frase bonita. A vida é feita de coragem. É isso mesmo, né? Com Se certeza. a gente não tiver coragem todos os dias, a gente não consegue matar os leões que a gente precisa todos os dias. E ainda tirar as antas do meio do caminho. Mas só matar os leões, mas tem que tirar as antas do meio do caminho também.